nessa época da pandemia, a gente era muito bem pago, né? Porque era muito valorizada a saúde. Teve um dia que eu dei 156 horas de plantão. Eu não sei nem quantos dias isso dá, pra ser bem sincera. Então, assim, porque eu não tinha nada pra fazer em casa. Eu ficava fazendo o quê? Eu não podia ver meus pais, eu não tinha cachorro nessa época. Então, foi uma época que eu ganhei muito dinheiro, assim, que eu fiquei olhando e falei, nossa senhora, deixa pra lá esse dinheiro, eu prefiro ganhar menos e nunca mais pisar num plantão de clínica médica. Eu me lembro que foi em outubro de 2020 que eu dei o meu último plantão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Blue Pro Podcast e hoje a gente tem uma novidade aqui, uma surpresa, uma convidada especialíssima voltando. A doutora Ana Campelo, carinhosamente conhecida como Aninha, tá voltando aqui. E hoje, meu amigo, tá temperado de briga, de treta. A gente vai rir, vai chorar, até relacionamento tóxico. A gente vai falar. Agora você só vai saber se você ficar até o final. E a gente vai fazer um acordo agora, combinado? Se você gostar do que você vai ver e vai ouvir, você vai tascar o like onde você estiver aí, seja no Spotify, seja no YouTube, no seu streaming favorito. Aninha, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rômulo, pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui e dividir um pouquinho das histórias e da oftalmo com esse lugar aqui. Eu me sinto em casa. A mim, né? Obrigado a nós, que você conseguiu tirar um diazinho da sua agenda. Foi bem corrido pra gente conseguir esse Foi. horário, foi bem agitado. Mas que bom que deu certo. Tô feliz também. Muito bom vir aqui falar um pouquinho sobre, né, essa área tão específica e sentir que eu tô batendo papo, na verdade. Que é o que estamos fazendo, né? Estamos fazendo um objetivo muito sincero e honesto de se divertir Com certeza. e trocar ideia É. e dar risada. Hoje a nossa missão aqui é fazer um exercício de storytelling, combinado? Ai, meu Deus, combinado. Ai. Combinado. Quem nunca, né? Quem nunca já perguntou se aquela pessoa que tava um pouquinho mais rechonchudinha tava grávida? Ai, nossa, nem me fala, meu Deus. Ou melhor, quem É, sempre, né, gente? Tá tudo bem, é mas sobre isso já isso. aconteceu com você? Você já perguntou se você tava grávida? Não. Cara, não, essa do tava grávida, não. Mas Graças a Deus. essa não. Mas sempre tem, né? Uma coisa que você podia ficar calado ou dar um jeitinho de perguntar pra não dar na telha. Tipo, ah, é sua filha? Aí, na verdade, é a esposa. Isso já Essa aconteceu com você? já. Mais de uma vez, infelizmente. Mas foi assim, tipo, qual foi a situação? Paciente. Eu tava atendendo o paciente. Paciente! Paciente. Paciente, eu tava atendendo o paciente lá na Santa Casa. Eu era residente ainda. E eu tava atendendo um paciente. Aí eu falei assim: ah, como eu tava explicando pra filha do senhor e tal. Não, então, doutora, é minha esposa. Aí eu, ai, desculpa. Você não tem nem o que falar, né? Só tem isso mesmo pra falar. A vergonha é tamanha que você não tem nem o que falar. Ai, nossa, desculpa. Enfim, já fiz isso mais de uma vez. Muito, nenhuma delas aqui em Natal, glória a Deus. A gente aprendeu. Mas lá em São Paulo já fiz 2 vezes. Muito ruim. Quer dizer, você fez a primeira vez e você não aprendeu a Não lição, aprendi, eu garoto. não aprendi. É porque tem vezes que dá a impressão que você não tem como fugir muito de falar. Mas tem, sempre tem. É tipo assim, com licença, eu vou cavar um buraco aqui e vou É, me enterrar. exatamente. Foi tipo isso. Mas eu acho que essa do grávida é pior, hein? Essa é ruim. Teve alguma situação, assim, que você já deu uma crise de riso, assim, no meio do consultório, assim, coisa muito inusitada. Cara, não. No momento inoportuno, né? Não. Tipo, que era pra estar todo mundo sério e eu tenho uma crise de riso, não, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que tem apesar de não parecer, mas eu tenho um senso de humor bem contido. Eu não sou uma pessoa que dá grandes gargalhadas, na verdade. Meu namorado que eu diga, coitado. Mas eu acho que não, eu nunca tive uma crise de riso assim no momento. Como assim, meu namorado que o diga? Se você é uma pessoa contida, é uma coisa que não acontece, eu não dou risadas. Eu não tenho um senso de humor assim, super power, entendeu? Meu senso de humor é bem recatado e do lá, eu acho. Olha, eu achei você bem espontânea, assim, Então, falam isso, mas bem eu, tipo espontânea. assim, que vai assistir um filme de comédia e passa o filme inteiro rindo, porque o namorado dessa pessoa. Aí eu olho e falo, nossa, gente, não tô achando muito engraçado. Entendeu? Entendi. O meu senso de humor é. Aí eu ficaria com cara de retardado nessa hora, com certeza. Pois é, então.
Tô Mas, começando a aí por entender. isso eu acho que eu nunca dei risada no momento inoportuno, porque, não sei, não que eu lembre, já aconteceu de eu rir, mas tava todo mundo rindo também, entendeu? Entendi. E fora do Tipo, consultório? essa situação não, eu Sim, acho que não. sim. Dar gargalhada no momento inoportuno. É, porque a gente tá aqui falando aqui de storytelling e, assim, de contar histórias, mas nem tudo acontece dentro do consultório, né? Tem coisas, Ah, com tem gafes que certeza. acontecem fora, assim. O consultório é 10% do dia. E das gafes, dos E micos. das gafes também. Você lembra de algum É. mico que você pagou assim que foi grandioso, assim, que as pessoas relembram você, assim, de alguma. Não, de relembrar, assim, minha pessoa especificamente não, mas eu já caí na escada do cinema e a luz estava acesa. Essa também foi bem ruim. Eu acho que eu prefiro a da esposa barra filha. Porque essa eu caí que nem uma panqueca, assim, ó. Parecia, eu nem sei, que eu tinha tido um mal súbito e eu não sei. Eu caí e bati o rosto, foi horrível. Qual era o filme? Era. Era algum desenho animado, não vou lembrar agora. Era algum desenho faz muito tempo. Tipo assim, eu acho que eu tinha uns 23 anos na época. Aí você deve estar com Não, 24 agora, calma. não, eu tenho 32. Sim, mas com carinha de. Mas faz um tempinho. Mas eu caí igual uma panqueca e a luz estava acesa. Não foi uma coisa assim, tava Mas apagada, todo mundo prestando atenção no filme. você tava com quem? Eu tava com duas amigas. Ah, foi mais tranquilo. Mas aí o Tipo assim, cinema estou com a inteiro mãe do olhando. namorado, estou Não, com a minha. Aí aí não pelo dá, amor de cara. Deus. Mas é um quebra-gelo danado, né? Também levar uma queda. Então, foi uma senhora queda. Foi uma senhora queda. E olha que eu caí poucas vezes na minha vida. Eu não tenho tantas histórias de queda assim, mas aí também essa foi socorro. Graças a Deus. Então, não, porque tem gente que tem muitas histórias, né? Porque minha cunhada é uma pessoa, meu Deus do céu, ela cai muito. Não, Mas engraçado. assim, eu sou uma pessoa que não tenho tantas histórias assim pra contar. De queda, entendeu? Tipo, no balé, as pessoas caem muito dançando. Eu não tenho. Nunca caí no Olha, palco. interessante. Marina Interessante. com certeza tem várias histórias de queda no palco. É, esse negócio de queda no palco é incrível, que eu já vi queda no palco, o pessoal cai, se levanta em um segundo, como se nada tivesse Como se nada tivesse acontecido, acontecido. e segue o baile, e acabou, é isso. É sobre isso, tá tudo Sorrindo. bem. Aí depois que a pessoa sente. Essa do Exatamente. cinema foi tipo isso. Eu caí igual uma panqueca, mas eu me levantei num duplo do escarpado e me sentei, morrendo de vergonha. Eu não tinha nem onde enfiar minha cara. Eu falei, meu Deus do céu, que mico, cara. E tipo, as luzes tudo acesa ainda. Foi horrível. Mas É enfim. incrível. Eu fiz o nariz ano passado, né? Aí quando eu fiz o nariz, eu só pensava em levar uma queda também, assim, e arrebentar o nariz. Operado. Exatamente. Como é que eu conserto o nariz e arrebento o nariz? Aí Bruno falou bem assim, Rômulo, você já pode pelo menos fazer uma caminhada. Ele deu lá o prazo lá, não precisa você ficar morto em cima de uma cama. Aí eu falei assim, Bruno, mas eu tenho medo de meter a porta, assim, a cara numa porta, por exemplo. Às vezes eu tô em casa numa boa e o vento bate, alguém entra e tal. Mesmo num ambiente que eu tenho segurança ali, Controle, controle. na teoria. Então, assim, quando é assim que seria ok meter a cara na porta, por exemplo? Aí ele disse assim, nunca. É. Nunca é uma boa O cara operou o nariz, tá pensando em bater cara na porta. O cirurgião, meu Deus, alguém me socorra. Ele disse, nunca, né, Romulo? Não é bom que as pessoas batam a cara na porta nunca. Foi muito engraçado isso. Ei, eu vi no Instagram, no seu Instagram, esses dias que você tinha se mudado. Me mudei. Um grande passo. Assim, eu deduzi que você, tipo assim, foi morar, tipo assim, a vida de adulto, morar sozinho, independente. Tipo, É, tipo, sair da casa da mãe. Foi exatamente, isso? foi Foi tipo isso que isso. aconteceu? Porque eu morava sozinha em São Hum, Paulo, né? Mas aí quando eu vim pra cá, é, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Tipo, quando você chega numa cidade nova, né? Que não é nova, mas tipo, eu sou nova aqui pras pessoas, né? Então, assim, eu não tinha clientela, ninguém sabia quem eu era. Então, assim, muita coisa mudou nesse um ano, graças a Deus. uhum. Então, assim, por questões financeiras mesmo e por comodidade, eu resolvi ficar com minha mãe. E eu me dou muito bem com ela. Então, assim, foi muito tranquilo esse ano que eu passei morando com ela. Só que, assim, eu já morei só. Então, pra quem já morou só, voltar pra casa dos pais é um passo atrás, né? É um pouco difícil. E, assim, É um pesadelo, eu acho. não acho. Porque eu tenho uma convivência muito boa com eles. Mas, assim, ao mesmo tempo, né? Nossos pais são pessoas de outra geração. Mesmo quem tem pais mais novos, é outra geração, completamente diferente. Então, assim, era difícil, né, pra minha mãe. Então, assim, quando eu tava solteira, foi mais de boa. Médio, mas foi mais de boa.
Mas aí depois que eu comecei a namorar, eu comecei a sentir mais ainda essa necessidade da minha privacidade de volta, entendeu? Então, eu tô morando sozinha, né? Meu namorado mora com a mãe e dorme alguns dias comigo, ele também tem uma filhinha, então a conjuntura é um pouco diferente. Mas, e eu também estava, fora isso, eu também estava sentindo muita falta da minha solitude. Eu sou uma pessoa que aprendeu lá em São Paulo eu morei 3 anos sozinha, né? Sozinha. E os últimos 2 anos eu morei com Elô, que foi aquela que eu te mandei hoje na hora do almoço. Que ela Que é, oftalmo também. exatamente, que ela é oftalmo, a gente fazia fellow na Santa Casa juntas. E aí eu fui morar com ela, né? Na verdade, ela veio morar comigo, a gente se mudou para outro apartamento, eu saí do que eu tava, fui para outro. Então, assim, foram 5 anos sozinha, entendeu? E eu também estava sentindo falta disso, de chegar em casa e não precisar falar com ninguém, só ter eu, minha cachorra e pronto. Entendeu? Então, assim, isso também pesou. Mas foi muito tranquilo morar com minha mãe, porque eu realmente me dou muito bem com ela. E tem o bônus também, tem o ônus dessas coisas que eu falei, da privacidade, de você querer ficar um momento só e não poder e tal. Mas tem o bônus, né? Comida, casa, roupa lavada, as finanças que são menores. Mas eu acho muito gostoso morar só. Eu acho que quando eu fui para São Paulo, eu falava isso e eu acho que ainda é muito real. Eu acho que, tipo, morar só é uma experiência que todas as pessoas devem ter. Porque eu acho que é muito importante para você valorizar o que você tinha antes, principalmente se a sua estrutura familiar é uma estrutura ok, né? Para você valorizar o que você tinha antes. E eu acho que a minha relação com a minha mãe ficou muito mais próxima quando eu fui morar só. Entendeu? A gente sempre foi muito amiga, mas ficou muito mais depois que eu fui morar sozinha. Qual o nome dela? Ana também, Ana Cremilda. Dona Ana Cremilda. É. Aí pronto, então assim, agora eu tô mais assim, toda hora tem alguma coisa pra fazer, né? A pessoa que mora só É você, Deus e Cristal. eu, Deus e Cristal. Exatamente. Mas tem muita coisa boa também. Eu sou uma grande fã de morar sozinha. Ficar só, né, é uma coisa que zero me incomoda. Você se considera uma pessoa introvertida? Não, não. De jeito nenhum, zero introvertida, eu acho. Eu me acho bem extrovertida, na verdade. Sim, entendi. Então, eu tava aqui apostando aqui entre introvertida, antissocial e tímida. Mas tímida não é. Não sou tímida. Eu acho que eu tô mais um pouco pra antissocial às vezes. Minha bateria social não é tão boa quanto parece. Apesar de eu ser extrovertida, tem alguns momentos que a interação social me sufoca um pouco. Sim. Então, eh, eu acho que essa coisa do senso de humor é um pouco disso. Eu acho que quando você lidar com pessoas, eu falei isso já no outro podcast, né, eu sou uma pessoa que romantizo pouquíssimo o meu trabalho, né? Então, assim, lidar com pessoas, lidar com expectativas é muito difícil, eu acho. Então, assim, tem hora que, especialmente nos consultórios, né, que agora estão, graças a Deus, mais cheios. eh, então, assim, tipo, às vezes o paciente quer falar muita coisa que para ele é importante e tem 10 pessoas aguardando lá fora. E aí você fica naquele equilíbrio de prato ali para não parecer rude, mas também não deixar as outras pessoas esperando 1000 horas do lado de fora. Então, assim, eu acho que quando a gente trabalha com atendimento ao público de modo geral, é muito complicado isso. E eu acho que suga um pouco da energia da gente. Eu fico pensando, eu agora como paciente, eu faço psicanálise há uns, acho que 2 anos agora já. E eu fico pensando, meu Deus, eu nunca daria para ser psicóloga. Gente, eu saio da minha terapia exausta. Eu não tinha nenhuma condição de passar, tipo, imagina seu turno de 5 horas, ser 5 horas escutando várias histórias, a Sim. maioria das vezes histórias ruins, algumas vezes são boas, mas muitas vezes histórias ruins, que você tem que pensar muito sobre aquelas histórias. Você não pode desligar em nenhum momento Hã. do que a pessoa tá falando. Sabe quando a pessoa tá falando e Sim. você tá lá em Nárnia, pensando em outra coisa. Você não Sim, pode fazer isso sendo acontece. psicólogo. Exato, com a gente acontece quase sempre, na Aham, com verdade, muitas certeza. vezes. Às vezes mexendo É, no celular, a exatamente. E gente você não pode fazer isso distraído. sendo psicólogo, psiquiatra, essas coisas assim. Eu falei, gente, sério, tem meu respeito, viu? E Eu você faz acho. psicanálise, que é Eu aquela faço técnica que você fica psicanálise. falando sozinho, acaba fica calado. E a minha ainda eu faço divã. O divã é aquele sofá, né? O nome Sim. divã. Só que a minha terapia é online. Aí como é o divã? É só a voz. Eu só escuto a voz da minha terapeuta, eventualmente, que ela fala bem pouco. Ou seja, não tem nem câmera. Não, é só o áudio. A gente se liga pelo
pelo Google Teams e desliga a câmera, fica só no áudio. É transformador. Fica a dica, gente. Arrasta pra cima. Você recomenda. Recomendo muito, eu acho muito bom. É porque, assim, tem gente que não se dá com psicanálise, é muito difícil. É. É muito difícil, é para muito poucos psicanálise. Mas, assim, terapia de modo geral, encontre a sua e seja Encontre a feliz. E sua. facilite a vida das pessoas que convivem com você. Assim, longe de mim discordar de você. Ah, Mas eu fiz psicanálise e eu que dei alta ao meu psicanalista. Eu disse, não, não gostou? insuportável, não serve pra nada. Não serviu pra mim, cara. É, eu conheço muita gente que teve essa Aí experiência. uma não amiga minha que é gostou. psicóloga, eu falei com ela, falei, amiga, ela não pode atender os amigos, né? Não Eu pode, disse, é. o que é que eu faço? Ela disse assim, aí ela disse, qual é a abordagem? Eu falei, sei lá, eu não sei o que é isso. Não, e como é que é? Aí eu falei, ele fica calado eternamente, bocejando, e eu fico falando sozinho. Ela falou, psicanálise, amigo, troca pra TCC. Aí eu achei uma pessoa que era TCC, pronto. Aí melhorou. Tô até TCC hoje. falam, Não, tô até hoje. exato. Mas a minha, ela fala algumas coisas. No início, é porque eu comecei a fazer terapia num momento bem profundo, assim, da minha vida. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, bem tóxico, bem horrível. Mas não foi com um pet, não. Hã? Com um pet, não, né? Não. Foi um relacionamento amoroso, muito tóxico, que terminou de uma maneira horrível. E aí, depois disso, foi que eu, não, vamos lá, vamos Que reagir época aqui. foi isso? Acho que 2022. 20? Foi agora, então. Foi agora, faz 2 anos Ainda só que eu bem que faço foi as você que coisas. puxou o assunto, não foi eu que perguntei. Eu tava aqui, ó. Fale sobre um relacionamento abusivo. Tava aqui, mentira. Tava aqui. Vou provar. É, foi muito ruim. E aí depois desse, né? Assim, foi bom e foi ruim, né? Porque teve essa experiência, mas também foi o que me fez procurar a terapia, que é uma coisa que me faz bem em 1 milhão de esferas da vida. Mas, então, assim, no início, como eu tinha muita pauta, né? Era Não, só fala. eu Não, que falava. não, peraí. Não acelera, não. Volta a história um pouquinho aí, tá acelerado. Relacionamento abusivo. Fala um pouquinho pra gente o que foi que aconteceu. Cara, O eu que tive você tem um. autorização pra falar, Sim. que cabe a você. Eu vivi um relacionamento meio abusivo em vários aspectos, assim. Ele era um pouco narciso e muito ciumento excessivo. E Era racional o ciúme? não, Entendi. muito fora da órbita de qualquer coisa. E teve um fim muito traumático, porque meio que eu fui expulsa da casa dele. Por ele, no caso. De 3 horas da manhã. Foi horrível. Nossa. Quanto Muito tempo ruim. durou esse relacionamento, Aninha? Uns 6 meses só, graças a Deus. E aí, enfim, depois acabou. Quando foi que você percebeu que tinha algo errado? Só quando eu acabei. Só quando eu comecei a Não terapia. acredito, Acredite. cara. Só quando eu comecei a terapia, que eu falava em voz alta as coisas que eu tinha passado, que eu ficava, meu Deus, cara, como assim? Quer dizer, você saiu de lá ainda achando que era culpa sua. Culpa minha. Eu falava que era o grande amor da minha vida, que eu não sabia como eu ia viver sem ele. E como você era tão imprestável que você conseguiu perder essa pessoa. Exatamente. Aí depois que eu comecei a terapia, que eu fiquei me analisando um pouco mais, assim, tipo. Aí, depois desse relacionamento, eu acabei entrando em outro relacionamento abusivo. Só que esse eu sabia o que estava acontecendo. Ali você Entendeu? já catou logo na hora e disse, não é aqui. E esse era um super power narcisista. Daqueles que a gente vê os negócios no Instagram. Vamos pagar essa dívida logo, se for karma? Pois é. Agora, graças a Deus, tá dando tudo certo. Espero que esteja. Não tem nenhum diagnóstico, não, né? Não, tá tudo bem. Relacionamento saudável. Enfim. E é difícil essa transição para quem vive para quem viveu assim muitos relacionamentos tóxicos, né? Você se vê feliz num relacionamento saudável. É esquisita essa relação, porque o seu subconsciente sente falta das adrenalinas que as brigas causam. Que estranho ter paz, né? Exatamente. Tipo, agora eu tô com o meu atual namorado desde dezembro. A gente já se conhece, essa história é bem perspicaz, porque a gente já se conhece desde 2000 bolinhas, mas a gente ficou em dezembro e estamos juntos até hoje. E assim, a gente nunca teve uma briga. Meio que foi um reencontro ali. Foi. Na verdade, assim, foi. Segundo ele, foi. Eu não lembro muito bem dessa. Você não lembra como foi que vocês se conheceram? Na verdade, assim, a gente tinha um grupo de amigos em comum. O meu melhor amigo é primo dele. Sim. E aí eles, né, iam pra Muriú e as minhas amigas também iam pra Muriú, a gente ficava meio todo mundo junto lá. Sim. Segundo ele,
lá em 2000 bolinhas, que a gente já tentou resgatar da memória esse ano, ninguém lembra. Mas em 2000 bolinhas, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos. Ele tentou dar em cima de mim e eu dei um fora. Só que eu não lembro disso. Só que o que ele conta do fora é bem a minha cara. Então eu acho que a história é verídica. Verdade. E o que Ele, o ele que que ele conta conta? que tava chovendo. A gente tava, tipo, num mini bloquinho de carnaval e tava chovendo. E aí ele veio tentar puxar assunto. Aí ele falou assim: Nossa, a chuva tá deixando meu óculos tudo embaçado. Ele falou assim: Meu óculos tudo embaçado. Eu falei: Então, são duas lentes, né? Aí é meus óculos, no caso certo. Corrigir o português é muito a minha cara. Muito, meu Deus do céu, é muito a minha cara. É, Sério. então, plural, né? Pois é. Aí é um plural bem aceitável isso, porque muita gente fala meu óculos, né? Porque a pessoa É. pensa que é um acessório, né? Mas por causa de duas lentes, fica a dica, pessoal, meus óculos. Então, aí ele conta isso. E aí a gente se reencontrou em dezembro, né? Pelo Instagram, enfim, marcamos de sair e cá estamos. Pois é. Certo. Eu não vi essa pessoa ainda no seu Instagram, Não, não. viu? Então Eu tô agora no off. eu tô agora até com medo de perguntar o nome, porque eu acho que Não você não pode vai dizer. perguntar o nome. O nome é Miguel, mas estamos no Ok. off por enquanto. Foi isso que eu imaginei. Eu fiquei assim, pergunto, não pergunto. Mas aí você é adulta, ninguém tá com arma na sua cabeça Com pra certeza. dizer assim, não, não revelo. É. Aninha, voltando um pouquinho, você acha que quanto por cento aí de contribuição da terapia para essa sua cura de repente sair de um relacionamento abusivo, depois entrar em outro, você falou assim, peraí, agora eu não mais. Quanto por cento, qual foi o peso que a terapia teve nisso aí, nessa sua transformação? Cara, eu acho que uns. Acho que foi 80% terapia e 20% querência. Porque, tipo, né? Não é do dia pra noite, né? Nenhuma mudança na vida da gente é do dia pra noite. Muito difícil, né? Então, assim, é tanto que eu mesmo estando, né, na terapia, entrei em um outro relacionamento abusivo. Só que desse relacionamento eu mesma tive forças pra sair de uma maneira tranquila. Então, Muito mais que força, pelo que você falou aí, você teve uma consciência, você percebeu. exatamente. Então, foi. Eu acho que a terapia ensina você a respeitar os seus limites. A falar, não, a partir daqui não dá. É pedir muito. Eu acho que ensina, e principalmente, eu já falei isso várias vezes para várias pessoas diferentes. Eu acho que o ensinamento mais valioso que a terapia me trouxe foi que a gente nunca deve criar expectativas. É muito difícil porque o ser humano foi feito para criar expectativas. Mas a gente nunca deve criar expectativa no outro. Porque o outro é só o outro. Ele só dá o que tem. E às vezes o que ele tem é muito pouco. É o melhor que ele podia fazer. Entendeu? Tipo, e é muito difícil porque você espera algo que você faria e não que a outra pessoa faria. Entendeu? A outra pessoa só vai fazer o que a outra pessoa pode. Entendeu? Ela não vai fazer o que você faria. Porque eu faria assim. Aí, é você faria assim. A outra pessoa só vai fazer o que a outra pessoa pode. Então, transferir essa responsabilidade para você. É isso, é a raiz da psicanálise. A psicanálise responsabiliza 100% você. É tudo sobre você. Entendeu? Então, tipo, essa frustração de expectativa e tudo, não sei o quê. Tipo, sei lá, tô num relacionamento e não sei muito bem o que vai dar. É uma aposta. Mas talvez a sua expectativa seja só sua. O outro, o outro nem sabe qual é a sua expectativa. Então, assim, eu acho que esse foi o ensinamento mais disparado, mais valioso. Quando você entende isso, muita coisa você deixa aí. Entendeu? Tipo, eu acho isso muito, muito profundo. Uau. Nossa, nosso papo tá super cabeça hoje. Tá, tá muito aleatório, né? A gente fala os Do nada negócios do aqui. nada assim. Ó, mas inclusive tem aqui um livro nessa mesa que eu sempre deixo aqui, porque eu gosto muito de falar de valores pessoais. Uhum. É aquilo que grita, aquilo que faz você. Sim. Às vezes você não tem nem consciência do que é. Teu café deve estar gelado. Não, tá quentinho ainda, por incrível que pareça. E você acaba fazendo aquilo ali. É uma força que você não consegue conter. Que é esse aqui, ó, é o Extreme Ownership, que é a autorresponsabilidade extrema. Se deu certo, foi você, se deu errado, foi você. Exato. Incrível. Hoje eu faço parte de uma mentoria que eu adoro, que é de uma ex-chefe minha, né, da Santa Casa.
E ela tem uma mentoria, eu participo, e hoje ela falando sobre um problema que ela teve no consultório, e ela falou o que ela fez desse problema. Aí ela dizendo, resumo da ópera, gente. O problema não foi causado por mim, mas o problema é meu. Então, se eu quero que aquele paciente tenha uma boa impressão de mim, mesmo o problema, o estresse dele não tendo sido causado, não foi causado por ela, foi causado pelas secretárias dela, que tiveram, sei lá, um erro de comunicação, e a paciente, sei lá, achou que ela estava com outro paciente e estava atrasada, e na verdade ela estava sem fazer nada esperando a paciente. E aí a paciente ia embora, e aí ela falou, moral da história, eu fui atrás da paciente, não, ela eventualmente foi embora, mas ela foi atrás, conversou, explicou, e moral da história, o problema não foi ela, mas o problema é dela, que é o nome dela, é o consultório dela, entendeu? Então, assim, tipo, eu acho que essa auto se responsabilizar é muito importante, eu acho, porque você toma as rédeas quando você coloca pra você, entendeu? E também eu acho que é importante você se responsabilizar o suficiente pra dizer, ah, tudo bem, o outro só deu isso mesmo porque era o melhor que ele tinha pra dar. É difícil a gente não se decepcionar, né? Porque o ser humano é feito pra criar expectativas. Isso, cara, eu tive uma experiência, assim, você tá falando isso. Eu vou falar aqui, assim, eu nunca falei só ao vivo, assim, pra internet, né? Um negócio chamado ayahuasca, tu já ouviu isso falar? Não. Ayahuasca é um chá da Amazônia, Ah, já ouvi falar. Uma amiga minha que já libera um negócio no seu cérebro que é, você já produz um DMT, que é um negócio assim, que você libera quando você morre, ou quando você nasce, ou quando você dorme o sono REM, que é aquele nível 5 do sono, sim. que é o que você sonha e tal. E eu tive essa impressão. Dizem que é uma cura, né? Uma cura xamânica. Muita gente usa como droga recreativa, mas não é. Eu fui para um lugar, onde tipo uma tribo, que fui para um espaço na natureza, me sentei no chão e usei, fiz todo o ritual, né? E eu tive essa mensagem, essa coisa que eu ouvia em mim, né? De que eu era responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Foi Sim. essa lição que eu recebi também, foi bem interessante. Então. Eu acho que todas essas experiências que fazem a gente evoluir de alguma maneira Isso. são importantes pra. E é incrível porque assim, não foi, eu já tinha tido a oportunidade de usar diversas vezes, e eu não quis porque eu não achei que era o jeito certo. Uhum. Tipo, ir para um apartamento de alguém, para um flat, não vou, eu quero do jeito que o meu ancestral indígena Sim, sugere. fazia e faz até hoje. Se Sim. eu pudesse, eu ia pro Acre, usar lá, tipo, Uhum. numa tribo lá, nos Aiwanawas, que são onde eles recebem a civilização, dita civilização, Sim. né? Mas foi bem interessante. Mas falando, Aninha, falando um pouquinho sobre. Você falou que estava com o consultório cheio, isso é bom, né? É ótimo. Falando um pouquinho sobre dinheiro, sobre perspectivas e tudo. Uma opinião bem filosófica. Assim, Ah, o que é dinheiro para você? nossa, difícil essa, hein? É, cara, eu acho que dinheiro é uma ferramenta. Eu costumo falar, eu não, como eu falei, eu não, né? Não esperei uma pessoa romântica, não sou eu. É, eu acho que assim, aquela coisa, tem até um dos filmes de Paulo Gustavo que ele fala isso, né? Ah, dinheiro não traz felicidade, mas compra. Realmente, dinheiro não traz felicidade, né? A gente sabe que é, feliz mesmo é se a gente olhar para aquilo ali, cara, se eu perder tudo isso aqui, eu ainda vou ser feliz. E aí então você tá feliz, né? Mas eu acho que dinheiro é um grande agente facilitador para tudo, em quase todas as áreas, entendeu? Muito difícil ser, poxa, ser um ricaço aqui não ia mudar em nada. Difícil. Muito difícil. Em quase tudo. Então eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, mas que deve ser usada com muita parcimônia, né? Dinheiro não é tudo, mas é muito. E é muito importante. E eu acho que realmente ele não traz felicidade, mas em alguns momentos ele pode comprar. Pode comprar experiências, pode comprar viagens, pode comprar até pessoas, infelizmente. Então, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa hoje em dia. E, enfim, eu acho difícil falar essa coisa, ah, não trabalha pelo dinheiro. Acho que não, muito difícil. Deve ter uns 2% da população mundial que não trabalha pensando de alguma maneira no retorno financeiro que vai ter o seu trabalho. Entendeu? E olha que assim, eu não me considero uma pessoa ambiciosa, sendo bem sincera.
Eu não me considero. É tanto que, assim, eu falo, né, que eu trabalho pensando em um dia não trabalhar, né? Então, assim, eu não me acho viciada em trabalho zero, entendeu? Mas eu penso muito isso a respeito do dinheiro. Pesada essa opinião. Eu ia perguntar assim, claro, eu já ouvi algum médico dizendo que ele diz que trabalha com amor, não por amor. Exato. Nossa, muito boa essa. Ela disse, não, eu faço com amor, não por amor. Exatamente. É isso. Ele dizia isso. Eu ia perguntar qual foi a primeira vez na sua vida que você pegou numa grana que você que fez. Cara, foi na pandemia. Na pandemia, eu tava na residência. Acho que o primeiro ano de pandemia eu tava no início do meu R2. Então é um ano que já fica um pouco mais tranquilo, né? Ou era no meio do R1, enfim. Então eu ainda era muito médica, né? Porque falam que oftalmo não é médico. Não posso discordar muito, porque realmente é uma área muito peculiar da medicina, Eu mas já vi alguns memes sobre isso. então, eu não posso discordar muito. Mas nessa era eu era bem medicona mesmo, assim, sabe? Porque, tipo, eu dava plantão de clínica médica. Então eu atendia pronto-socorro, eu atendia UTI, eu fazia o que um recém-formado faz, basicamente. Que era para ganhar dinheiro, né? Porque sabemos que a bolsa da residência é uma merreca e mal paga o aluguel. Então, e acho que é até hoje, até outro dia até vi a proporção disso com salário mínimo, é um negócio assim bem esquisito. Mas enfim, eu dava plantão pra isso. Mas os meus plantões eram meio pra sobreviver, porque eu não tinha muito tempo. A residência me consumia muito tempo. Então, eu acabava ficando boa parte ocupada, né, com a residência. E aí, final de semana, alguma coisa assim, é que eu ia pra plantão. Na pandemia, a residência fechou, porque o oftalmo não era, né, essencial. A gente tinha uns plantõezinhos bem bobinhos, assim, do pronto-socorro, só pra casos muito graves. E na pandemia eu trabalhei muito, muito. Teve um dia que eu dei 156 horas de plantão. Eu não sei nem quantos dias isso dá, pra ser bem sincera. Então, assim, porque eu não tinha nada pra fazer em casa. Eu ficava fazendo o quê? Eu não podia ver meus pais, eu não tinha cachorro nessa época. Então, E mesmo que você eu ia tivesse trabalhar. com seus pais, você provavelmente não poderia ir vê-lo. Exatamente. Eles estavam aqui em Natal e eu tava lá em São Paulo. É, Então, assim, eu vim vê-los, eu acho, depois de um ano ou, tipo, muitos meses. Então, assim, nessa época da pandemia, a gente era muito bem pago, né? Porque era muito valorizada a saúde. Então, foi uma época que eu ganhei muito dinheiro, assim, que eu fiquei olhando e falei, nossa senhora, realmente, assim, e se eu olhar para aquilo, porque eu me formei e já entrei na residência direto, porque tem gente que passa um ano trabalhando, né? Então, aí quando você passa um ano trabalhando, você acaba fazendo um volume maior de dinheiro. Só que na época da pandemia era um negócio assim, muito acima. É acima do que eu faço hoje, na verdade, ainda. Essa época. Foi acho que uns 6 meses, assim, muito. E aí depois a gente foi voltando à residência aos poucos e eu também fui largando aos poucos. Mas foi uma. Pronto, aí falando do dinheiro, eu deixa pra lá esse dinheiro, eu prefiro ganhar menos e nunca mais pisar num plantão de clínica médica. É muito. Eu me lembro que foi em outubro de 2020 que eu dei o meu último plantão. Não lembro a data exata, mas foi em outubro de 2020 que eu dei meu último plantão de clínica médica. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu quero voltar para isso aqui. Amém, Jesus. É, porque realmente é muito bom a gente fazer só o que a gente estuda, né? Tipo, me consumia, porque eu tinha que estudar um pouco também para poder ter capacidade para dar o plantão. E a parte da oftalmo, né, que eu tinha que me dedicar muito, eu acabava não exercendo tanto. Aí eu comecei a conseguir pegar mais coisas de oftalmo e fui largando a parte de clínica médica. Mas foi uma época que eu entubei gente de máscarazinha, aquelas máscarazinhas que a gente recebe em hospital hoje, sim. né? De joelho no chão. Então, assim, foi uma era assim que eu olho, meu Deus do céu. A gente tava na linha de frente com pratos e panelas. Sabe assim, uma guerra e bota uma galera da frente com pratos e panelas. Era assim que eu me sentia. Gente, parece que a gente tá numa guerra. Só que assim, a gente tá vindo a galera do fuzil ali do outro lado e a gente tá com pratos e panelas pra se defender. É isso. Eu me Nossa! sentia assim, entendeu? Tipo, parecia que o Covid tava se alastrando e a gente não. Porque ninguém sabia direito de nada da doença. Foi uma. Cara, eu fico pensando, eu acho que o pessoal que faz UTI, que é intensivista, que deve ter sentido 1000 vezes mais que eu, mas é desesperador. Era a sensação de você
Porque assim, o normal, né, é você entubar uma pessoa e essa pessoa, o ar entrar nos pulmões dessa pessoa e essa pessoa conseguir respirar, nem que seja com a ajuda do aparelho. O Covid, ele não deixava isso acontecer. Você entubava a pessoa e mesmo assim a pessoa não, sabe? Parecia que você tem que empurrar o ar pra dentro do pulmão da pessoa. Era uma coisa assim, loucura. E ninguém sabia de nada na época. A gente não sabia quais eram os padrões que a gente usava, a gente não sabia quais eram as drogas que a gente usava, sabia de nada. Ninguém sabia de nada, na verdade. Então foi essa época que eu peguei, na pandemia, entendeu? Um Aí caos. é um caos total. E aí depois eu peguei já o pra baixo. E aí quando entrou de novo eu já não dava mais plantão de clínica. Teve um dia que marcou mais você, assim, que você que eu falo marcar, assim, de tristeza mesmo, de alguma coisa que aconteceu. Cara, é um mix de tristeza com chateação, na verdade. A gente estava no ápice da pandemia, as ruas, igual aqueles filmes de fantasma, nessa época, que ninguém saía de casa mesmo. Nem lá. E lá em São Paulo entrou um pouquinho antes, né, do que aqui. Então a gente tava nessa época e o hospital que eu trabalhava é tipo o Rio Grande, assim. Era um hospital público, mas era tipo um Rio Grande, é um hospital que não recebia trauma. Então lá não chegava faca, bala, nada disso. Isso ia pro Valfredo Gugel de lá, entendeu? E aí eu tava dormindo, eu era coordenadora do plantão nesse dia e eu estava com 3 colegas que eram oftalmos, que tiveram que fazer o caminho contrário. Eles já trabalhavam com oftalmo e tiveram que trabalhar de clínica porque era o que tinha pra fazer. E um amigo meu me acordou e falou assim, aí na madrugada a gente se revezava e ficava só uma pessoa lá fora, né, pra atender porque acabava o volume, né, só vinha realmente se fosse uma coisa muito grave, que nem as pessoas que vão pra perturbar o plantão dos médicos, essas pessoas não iam, porque tava todo mundo com medo, né, então era difícil você ter uma ficha de madrugada que não era realmente um motivo importante. E esse meu colega me acordou e falou assim, Aninha, tem 6 baleados na nossa emergência. Não acredito. Aí eu. Aí na hora eu tava tão desorientada, porque eu já tava muitas horas de plantão. Aí oftalmo, né, gente? Coitado. Ele sabia muito pouco. E aí nessa época, eu era coordenadora do plantão. Ou seja, eu era a pessoa pra quem perguntavam as coisas. E aí eu falei, ó, fica lá, se chegar alguma coisa muito grave, você me chama que tô a 2 passos da emergência. Nosso quarto era colado na emergência. E aí eu falei, eu tava tão desorientada que eu falei assim, ah, tá. Não, tem que mandar todo mundo pro Antônio Giglio, que era o Alfredo Gurgel de lá. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, você precisa de ajuda? Aí ele, acho que não. Passou por algum momento na minha cabeça que uma pessoa sozinha ia resolver 6 baleados. Aí, quando eu fechei o olho, aí ele abriu a porta, eu falei, não, eu acho que eu preciso de ajuda sim. Eu falei, eu também acho que você precisa de ajuda. Aí levantei. E, gente, quando eu cheguei lá, era uma chacina, assim. Aí você pensa, nossa, meu Deus, que tragédia. Mas esses 6 baleados eram todos bandidos que estavam num baile, claramente ilegal, porque estávamos na pandemia, não tinha ninguém nem saindo pra comprar pão na rua. Os bonitos estavam num baile Lotado funk, de gente, num baile obviamente. funk, lotado de gente. E Aglomeração. um gênio resolveu dar em cima da esposa do traficante. Aí o traficante estava armado e descarregou a pistola dele, que tem curiosidade, então a pistola tem 12 balas, né? Só no meu pronto-socorro tinham 9. E 9 alguns. pessoas. Não, 9 balas. 9 balas. É. 3 foram pro outro hospital, 3 balas. Né? Porque só no meu. Gente, eu falei, quando eu contei, eu falei, gente, quantas balas tem uma pistola? Aí um enfermeiro falou, são 12, doutor. Eu falei, nossa, gente, uma boa parte tá aqui, hein? Ele tava preparado, esse cara. Por que só 9? Ele ia dizer assim, porque faltou bala. Então. E aí, acho que 2 ou 3 pessoas foram pro Antônio Geli, que era o hospital correto. E assim, gente, foi. Eu não sei, eu me senti em Grey's Anatomy, assim. Foi Ah, eu horrível, acho que é um misto porque de raiva. ainda Até eu bem, sinto raiva, exatamente. né? Aí depois que passa, assim, na hora, claro que eu não pensei nisso, né? O pessoal, a gente trabalhava num hospital que era a base do SAMU. Então, o pessoal do SAMU, os médicos de lá, desceram todos pra ajudar a gente também. E aí, enfim, uma força-tarefa e tal. Dessa galera, acho que morreram 2 lá no meu. Aí tem aquele momento da notícia, que é péssimo, né, também. Outra coisa boa do oftalmo. Depois eu ficava, meu Deus, nunca mais eu vou ter que falar que ninguém morreu, meu Deus, obrigada, Senhor. É, porque é muito ruim essa parte que tá em quase todas as áreas, né? Na oftalmo você não tem isso. Não vai ser eu a pessoa que vou dar essa notícia. Muito pouco provavelmente uma pessoa vai morrer na minha mão, né? Enfim. E nesse dia foi, assim, bem triste. Depois que passou, eu falei, nossa, gente, a gente aqui, sabe, trabalhando.
se matando, dando sangue, arriscando nossas vidas. Entubando uma pessoa no chão de joelhos ali e o cara fazendo Exatamente. E o festinha cara lá. fazendo um baile funk. Ah, Gente, eu é acho uma falta que. de respeito em tantas esferas que eu nem sei falar, Eu assim. acho que não é tristeza, não. Dá raiva mesmo. Até eu Pois tô com é, raiva agora. exatamente. Indignação. Indignação, a palavra é essa, indignação. Indignação. Então, acho que essa foi a história, assim, dessa época de plantonista mais crazy, assim, Essa daí foi, meu Deus do céu, parecia um pesadelo. Enfim, essa foi pesada. Realmente. Assim, se alguém tava na dúvida aqui entre eu e você se ia ter alguma história interessante, hoje é. inusitada, temos. Estamos tendo aqui. Gente, de relacionamento tóxico ao plantão com tiroteio. Pois é. É isso mesmo. É. Eu perguntei já de crise de riso, perguntei sobre tristeza, né? Mas, claro, assim, eu acho que a gente é humano, né, Aninha? E tem aquele momento que não é possível que... Eu sei que o médico ele deve se proteger muito para não tentar não sentir, porque a dor de alguém é uma dor. Aí você pega o cara que tem... Aí você pega 10 dores no mesmo dia, pela manhã, aí 10 pela tarde, e não dá pra você carregar um fardo desse sozinha, né? Realmente, se não se blindar, seria até burrice, né, eu Sim, acho. com certeza. Mas teve algum caso que você falou que segura ali o humor, né? Mas nem que seja depois, a pessoa saiu e você meio que ficou ali, caraca. Assim, meio que você desabou. Teve, assim, foi aqui em Natal já um caso que, assim, na verdade mexeu comigo, apesar de eu não ter tido tanto contato, assim, com a paciente. Foi uma paciente lá do Varela. Eu recebi um pedido de parecer do Varela. Na verdade, foi um pedido de caridade, quase. Porque a prefeitura não pagava, a gente ficou, vamos ver como é que... Enfim, esse dinheiro nunca chegou, obviamente. Mas uma colega médica falou, Aninha, ela é oncologista pediátrica e era uma criança que estava com... Cara, Agora quando não, mexe com criança já é a história triste. uma criança de 4 anos que tinha um câncer grave. Agora eu não vou me lembrar também qual era, mas era um tumor bem agressivo, já tinha feito químio, rádio, enfim. E nesse meio tempo ela teve uma infecção ocular, que a gente chama de celulite. É bem comum, inclusive em crianças que são imunocompetentes. Mas nas crianças imunocomprometidas, normalmente são coisas mais graves. E nesse caso, ela fez uma úlcera e tiveram que remover uma parte da pálpebra. E aí ela me chamou para isso, para ver se tinha algum jeito de consertar aquela pálpebra. E aí eu fui lá ver a criança, a menina, né, já era uma criança de 4 anos com câncer grave e ainda tinha Down. E tipo, você vê a mãe ali e você fala, nossa senhora, eu não tenho nenhum problema. Dá até vergonha de você reclamar dos seus próprios problemas numa situação dessa. E nesse caso, eu olhei para aquela situação e eu falei para minha amiga, cara, dá para melhorar isso aqui, mas eu acho que a última prioridade é o olho nesse momento. Porque você olhava para a criança e via que a coisa era muito grave. Só que aí crianças, né, como ela falou, vamos esperar um pouco então, dá para manejar com curativo. Vamos esperar, porque, cara, a criança é muito. Eles são verdadeiros Highlanders. Então, quando a gente menos espera, a criança pá, curada. Entendeu? E, cara, ela teve esse momento assim, a gente, caramba, vai dar certo. E a gente tava meio que se programando já tava até falando com um colega de São Paulo para ele vir aqui fazer comigo essa cirurgia para reconstruir a pálpebra dela e ela faleceu nesse meio tempo. Então, apesar de né, eu fui acho que visitá-la umas 3 ou 4 vezes lá no Varela, e assim, muito triste, né? Porque, cara, uma criança de 4 anos, é diferente da gente, não tem como, né? É diferente da gente pegar um idoso e colocar numa situação dessa, entendeu? Tá todo mundo esperando que aconteça, mas para uma criança é sempre muito triste. Então, esse é um caso que me marcou bastante, assim, aqui em Natal. E acho que principalmente por causa disso, por ser uma criança, né? E que a gente teve a expectativa frustrada. Então, realmente, esse foi um caso que me marcou bastante aqui. Realmente, né? Assim, teve uma pessoa que eu perguntei, eu sempre pergunto, eu não perguntei a você ainda, porque assim, a gente, talvez, no outro podcast, acho que eu perguntei, assim, o que é que você faria, assim, o que é que
vislumbrou? No caso, eu acho que eu te perguntei como foi que você escolheu oftalmo. E aí você disse assim, áreas que eu faria. Eu Sim, comecei com áreas que eu não faria, exatamente. né? E é incrível como pediatria é amor ou ódio, assim. Mas, na verdade, não é nem ódio. Eu vou dizer assim, é mais medo dessa questão do óbito, assim. A É, taxa de óbito de uma criança, né? é. Eu acho que deve ser E bem você vai quase complicado. todas as áreas, né? Você vai ter que enfrentar esse momento de alguma, esse momento de falar a coisa ruim, Mas né? com criança, eu acho que É, mas pesa com mais, tu criança não é acha, muito não? pesado. Eu acho muito pesado. Eu acho. Porque a ordem da vida se inverte, né? É principalmente por isso. Porque, por exemplo, a ordem natural das coisas é que os Hum, nossos pais morram antes da gente. sim. Então, assim, se você perguntar para sua mãe, claro que a gente, eu não tô falando que a gente tá preparado para perder nossos pais, mas assim, é a ordem natural, é o que a gente A espera. ordem natural é os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os Exatamente. Então, filhos. quando você vê, tipo, para uma mãe é uma coisa insuportável, entendeu? E justamente por isso, porque é algo que você não espera, simplesmente por isso. Isso é algo que você realmente não espera. Eu fico imaginando agora, é, em medicina veterinária, cara, que existe eutanásia. É, Direto, direto. Direto. Tem que. Às vezes a decisão é você parar o animal. é. E é difícil, né? Porque assim, eu não sei, mas eu acho uma decisão meio nobre às vezes, sabe? Tipo, para humanos é mais difícil isso, né? Mas para os animais eu acho, não sei, difícil a gente se colocar nesse lugar, né? Mas eu fico pensando, eu acho que se fosse para eu escolher ver minha cachorra sofrendo, eu preferia que ela fosse. Eu acho que é uma decisão nobre, eu acho que é o momento de você não ser egoísta o suficiente para querer que a pessoa fique com você sofrendo. Entendeu? Porque na veterinária tem muitos casos, muitos quadros que a gente já sabe que cientificamente, né, são irreversíveis. É. Então, assim, realmente é complexo você ficar a pessoa, tipo, você vendo o seu bichinho sofrer ali. Então, Aí coloque aí um peso a mais e você agora é a América que vai executar. exatamente. É pesadíssimo. Pesadíssimo. Vamos mudar um pouquinho o clima? Sair Vamos. um pouquinho desse peso? Obrigado. Uma coisa saindo do meu nariz aqui, eu acho que é. Já vou sair daqui direto pro Peraí, tá corte. vermelho, levanta de novo. Direto pro corticóide. O outro, esse lado tá um pouquinho vermelho, esse lado. Não, as minhas acnes elas só saem ou dentro do nariz ou dentro do ouvido. Misericórdia. Nossa. É. Pelo menos fica escondida, tem esse lado. É, mas dói, é um incômodo danado, bicho. Meu, o copo meio cheio. É, Aqui copo meio dentro do cheio. nariz. Mas tem eu um lado gostei. bom. Obrigado, Aninha. Muito obrigado. Pois é. É, copo meio cheio. Sempre é bom ter um lado positivo das coisas, né? Pelo menos não aparece. Aninha, e vamos falar um pouquinho de alegria, né? Vamos mudar um pouquinho essa vibe Meu de Deus, peso. vamos. Vamos. Um momento, assim, de realização e alegria que você teve. Uma... Cara, assim, um caso específico, eu contei um muito emocionante da última vez, mas é, puxando da minha memória, eu lembrei de uma outra paciente lá de São Paulo, que ela tinha 26 anos, tinha não tem, né? 26 anos, agora já deve ter 27, porque já faz uns aninhos isso. E aí, ela vinha pra mim com uma pitose palpebral, né? Que pra quem não sabe é quando a pessoa tem um olhinho mais baixo do que o outro. Só que essa simetria era muito grande, era quase inaceitável esteticamente. Era uma pitose assimétrica. Isso, ela tinha pitose só em um olho, então ela tinha um olho baixo e o outro normal. Hum. E aí ela falou que estava querendo muito operar e tal, e que ela já tinha ido em vários médicos, ninguém queria operar ela. E aí eu falei, pois então, aqui estou, vamos lá. E aí fiz a cirurgia dessa paciente, e eu me lembro que essa cirurgia a gente Você era residente? Ou já eu era era? residente, mas eu tava. Esse caso foi de um consultório que eu trabalhava. Perfeito. Aí a gente, né, eu fiz com uma colega a cirurgia. Essa é uma cirurgia bem tranquila, assim, no sentido do pós-operatório para o paciente, porque não tem cicatriz fora. Como ela era jovem, né, muito jovem, não tem como tirar a pele, né? Então a gente faz só a correção da altura mesmo, da pálpebra. E a pessoa fica com duas borrachinhas aqui que a gente tira com 15 dias. Eu lembro quando ela chegou com as borrachinhas, ela, doutora. Aí olhou pra mim e começou a chorar. Meu Deus, eu tô muito feliz. Olha meu olho, será que vai ficar assim? Não sei o quê. Enfim, e com um procedimento de, sei lá, meia hora,
Ela falou depois que ficou muito feliz porque as pessoas não olhavam mais pra ela na rua, estranho. As pessoas não ficavam perguntando o que era aquilo no olho dela. Então, assim, uma coisa que, né, pra gente pode parecer simples, né, mas que pra ela tem um impacto funcional tão grande, né? Então, esse foi um caso que me marcou bastante. E, cara, o cume da minha realização, assim, é poder estar preenchida em Natal. Era algo que eu sempre quis, era voltar pra cá, conseguir estar perto da minha família, tipo, esse ano eu fui pra, né, esse ano, nesse pedacinho já, eu fui pro aniversário do meu afilhado, eu fui pro aniversário da minha sobrinha, eu não participava de nenhum desses momentos, porque eu tava lá em São Paulo. Eventualmente, caía no final de semana e calhava de eu estar aqui, mas assim, a maioria esmagadora eu não estava. Então, participar desses momentos, poder estar aqui e estar realizada profissionalmente é, tipo, muito. Não tenho palavras, assim. Realmente, estou muito satisfeita, muito feliz. Eu sei que ainda vai melhorar muito, se Deus quiser. Mas, assim, eu já estou muito, muito realizada, assim. De estar perto dos meus amigos de novo, perto da minha família, numa cidade que me oferece uma qualidade de vida que não tem em nenhum outro lugar, talvez em outra cidade praiana do Nordeste, né? O pessoal do Sudeste que me desculpe, mas nesse aspecto, assim, a gente realmente ganha muito, eu acho. Então, realmente, eu poder estar em casa às 5 da tarde, 6 da tarde, é uma coisa Nossa, que, entendeu? É muito bom. consegui ir pro aniversário do sobrinho no sábado, Exato, na na semana. Foi ontem semana. o Olha aniversário. só, Plena segunda-feira eu tava lá. olha só. Pois é, então, assim, muito bom. Eu realmente tô. Acho que essa é a maior alegria, é poder estar aqui e profissionalmente estar onde eu quero também. É isso. Sensacional, Aninha. Quando a gente monta, assim, a gente tá aqui, a nossa missão, ó, inclusive a próxima pergunta, eu vou fechar o olho, vou tentar visualizar tudo que você fala para você exercitar mais ainda, que você tá nota 10, viu? Em contar a história. Nota 10 em contar a história. Quando a gente fala sobre, a gente falou um pouquinho sobre dinheiro, eu acho que esse que foi bem, bem proposital trazer esse assunto, porque você está falando agora que é, de uma coisa que o dinheiro não compra, Não. né? Que é estar com sua família, né? Quando a gente monta uma jornada do herói, a gente tem a arma secreta do herói, que às vezes é dinheiro, às vezes não é, às vezes é um mentor, às vezes é um livro que a pessoa leu, uma frase que a pessoa ouviu, alguém que foi apresentado, um amigo que deu ali uma guarida, alguma coisa, né? Mas nunca é a recompensa. A recompensa nunca é o dinheiro. A recompensa do seu trabalho Sim, não é o dinheiro. não. A recompensa do seu trabalho é você poder ir para casa às 17, sair do consultório na luz do dia. É você poder ir para o aniversário do sobrinho na segunda-feira. Sim, É você poder não ter o privilégio de não perder mais os aniversários da família, os encontros familiares. Essa é a recompensa do herói. sim, Não é a grana que você faz, né? sim, com certeza. A gente pode afirmar isso? Eu acho, com certeza. Total. E realmente isso é uma coisa que o dinheiro não compra, né? Quando eu falei, né, eu até falei aqui, compra pessoas. Compra. Algumas pessoas compram. Mas talvez as pessoas que realmente importam pra você, o dinheiro não compra. Não, não compra não. Então, é, eu realmente eu acho isso. E eu acho, quando você falou da outra colega que falou assim, eu não trabalho por amor, eu trabalho com amor. Eu acho que assim, quando você gosta do que você faz, é mais fácil, entendeu? Porque assim, na teoria, né, tirando os herdeiros, todo mundo tem que trabalhar. Então, assim, se você trabalha e você trabalha com amor, é muito melhor, entendeu? Sem dúvidas, muito melhor. Então, isso aí é com certeza a recompensa do trabalho. O dinheiro é só a cereja do bolo. Exatamente. É só o... Eu acho que a sua primeira colocação ela é muito mais assertiva, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Aninha, se a gente fosse colocar aqui uma treta aqui pra gente dar uma temperada nessa conversa, assim. Uma briga. Cara, o Rômulo só levantando enrascada hoje.
É, Cara, eu tive uma briga com um paciente quando eu era residente. Eu era R1, na verdade. R1 sempre, né? Mas eu tinha razão. Em minha defesa, eu tinha razão. Nós, na Santa Casa, a gente tinha um segmento que eram as triagens. Veja como foi que você começou. Teve uma briga com o paciente, mas eu tinha razão. Eu tinha razão. Já, logo me defender aqui. A gente já imagina. É, Você sabe que isso fala muito mais sobre você do que sobre o paciente, né? com certeza. E aí, a gente tinha um segmento que se chamava triagem, né? As triagens eram, tipo, pessoas que nunca tinham passado na Santa Casa e iam passar pela primeira vez. E o R1 era que fazia esse primeiro atendimento geral e decidia, é só um óculos, vai encaminhar para o setor da plástica, vai encaminhar para o setor do glaucoma e assim vai. As triagens ninguém gostava de fazer, porque é o atendimento de primeira vez, né? Quando a gente sai da residência, você descobre que as triagens é o seu ganha-pão. Prazer, ganha-pão, é tudo que você vai fazer na vida. Porque todo mundo é uma triagem no seu consultório, né? A não ser que você já tenha operado aquele paciente, é uma triagem. E aí, dona Maria, tudo bem? Como é que eu posso ajudar a senhora hoje? Pronto, é assim. Todo mundo é uma triagem. Mas nessa época, né, eu como boa R1 que era, não gostava das triagens. Então a gente passava a manhã inteira nos ambulatórios das áreas específicas e à tarde era as benditas triagens. Quando a gente chegava lá no negócio do posto da triagem, tinha a enfermeira e na frente de onde ela estava tinha uma caixinha com os papéis dos pacientes. Tinha o nome e para onde aquele paciente tinha sido teoricamente encaminhado. Aí você puxava a ficha lá, chamava o paciente e entrava para o atendimento. Quando eu cheguei para a triagem, eu tinha uma máxima que era não atender com fome. Porque eu realmente não sou uma pessoa, essa coisa da bateria social é negativa quando eu tô com fome. Então, eu, alimentada, na paz do Senhor, cheguei lá para puxar a ficha, aí tinha um cara fazendo um escarcéu. A nossa enfermeira era uma mulher, e tinha um cara, um homem, fazendo o maior escarcéu. E o cara era aqueles caras, assim, daqueles portezão, assim, sabe? Que intimida a pessoa. Aquele cara alto, forte e com um tom de voz assim, né, bem grave. Aí ele lá fazendo o maior escarcéu. Aí eu, licença, tudo bem? Posso ajudar? Aí ele, a senhora por acaso é médica? Eu, por acaso eu sou. Aí ele, não, porque eu cheguei aqui, isso era tipo meio-dia. Porque eu cheguei aqui 10 horas da manhã e aí pediram para eu chegar mais cedo e eu não fui atendido ainda, isso é um absurdo, ninguém foi chamado ainda, fazendo o maior escarcel porque as benditas triagens não tinham começado. E eu era a primeira pessoa que ia puxar a primeira ficha, né? Porque o pessoal ainda estava nos ambulatórios. Aí quando eu disse, posso ver a fichinha do senhor, por favor? Aí peguei a fichinha dele e estava lá escrito, chegar às 12. Disse, ó, aqui no papelzinho tá escrito chegar às 12. O senhor chegou às 10 porque o senhor quis. Mas tá escrito aqui chegar às 12, justamente porque a gente normalmente começa esse horário. E só que assim, quando eu cheguei, o cara tava sendo muito baixo, sabe? Isso é um absurdo, vocês são um bando de vagabundos, sabe? Tipo assim. Tava apelando, baixo Tava calão. apelando, baixo calão, total. E aí eu cheguei com toda a minha educação, porque eu brigo, mas eu sou educada. E aí, eu cheguei às 10 porque o senhor É quis. isso que dá mais raiva, sabia? Precisa brigar com alguém educado. Aí é raiva demais. Dificilmente você vai me ver fazendo difícil, muito difícil. Aí, falei, o senhor chegou às 10 porque o senhor quis, né? Assim, pediram pro senhor chegar ao meio-dia, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta pro senhor aqui. O senhor tá vendo alguém aqui? Aí tinha várias, né? O pessoal passando, correndo e tal, não sei o quê. O senhor tá vendo alguém aqui tomando um cafezinho, comendo um biscoitinho, fazendo um lanchinho, no computador aqui assistindo um filme? Não tá. Porque tá todo mundo trabalhando. Agora, se o senhor desrespeitar a minha equipe mais uma vez, quem não vai atender o senhor sou eu. E uma Caraca. coisa importante, agora tudo com esse tom de voz. A Santa Casa, não sei se o senhor sabe, mas a Santa Casa ela não é cadeia. Então aqui ninguém fica obrigado. Ninguém faz nada obrigado, ninguém fica esperando obrigado. Se o senhor quiser ir embora, pode ir embora, não tem problema. Mas se o senhor quiser esperar, eu vou pedir para o senhor esperar com educação, senão eu vou precisar chamar o segurança. Aí ele virou, falou mais uns 10 palavrões e saiu. Aí eu fui lá, peguei a ficha, adivinha? Ele. Aí O fui, primeiro. chamei um cordeiro no atendimento. Não, quando você. Tranquilo. Não, peraí, você pegou a ficha e falou, fulano de tal. Foi, eu atendi, sei lá, uma paciente, meia hora, e aí o próximo já era ele.
E fui eu que peguei a ficha. E aí? Não, aí ele foi, na paz do Senhor, doutora, me desculpe, eu tava nervoso, não sei o que, você sabe que às vezes a gente perde a paciência. Não, a paciência a gente pode perder, a gente não pode perder a compostura. A compostura não dá pra perder, porque aí a gente perde a razão. Quando a gente perde a compostura, entendeu? Talvez o senhor tivesse até razão. Terminou de bater. Mas aí quando o senhor faz isso, entendeu? Aí o senhor perde a razão. É igual o outro lá que deu uma cadeirada. Às vezes estava até certo, mas aí deu uma cadeirada que perdeu a razão. Não tem como defender uma coisa dessa. Entendeu? Então, assim, essa foi uma das vezes, assim, que eu sou conhecida por isso, na verdade, viu? De resolver conflitos com pacientes que... Aninha, vale. Então, assim, realmente esse foi um caso, assim, que eu respirei fundo 10 vezes pra não perder a compostura. Porque, gente, é muito difícil. É porque a pessoa acha justamente isso, que tá a galera lá sem fazer nada, todo mundo... E não tem ninguém, normalmente não vai ter ninguém sem fazer nada. Tá todo mundo trabalhando, só que a demanda é maior do que a população que tá trabalhando. Não tem ninguém tomando cafezinho assistindo filmes. Você tá vendo aqui. Fiquei bem chateada. Pois é, eu tava no R1, 2019, já com toda a audácia de um chefe já. Porque realmente foi demais ali. E aí eu fiquei pensando, cara, o cara só tá fazendo isso porque ele é homem. Sabe? Se fosse um enfermeiro, ele não ia estar fazendo isso. Eu já fiquei pensando isso. Às vezes o cara ia até fazer também, porque quem é mais educado toda hora. Mas eu fiquei pensando já, tipo, o cara tá sendo só um machista sem futuro. E se fosse um cara aqui, um enfermeiro bem grandão, ele não ia estar fazendo nada. Mas como era uma mulher, aí ele, entendeu? Ficou querendo se crescer. Se Exatamente. cresceu. Você já passou por alguma situação de machismo no trabalho? Não, eu já passei xenofobia. Logo quando eu cheguei lá em São Paulo. Sim. Mas machismo Como foi? não. A xenofobia foi, eu tava atendendo de plantão, né? E eu tava atendendo um paciente infartado. Digamos que é um pouco grave, né? O cara tava infartando. E aí chegou uma paciente com famigerado e bom piti. Uma menina de 15 anos, aí na cadeira de roda, fazendo o maior, né? E uma madrasta que tava com ela fazendo um escândalo como se a menina estivesse tendo uma parada cardíaca. Aí eu falei assim pra enfermeira, vamos ali ver se os sinais vitais dela estão bons mesmo, se dá pra gente esperar, porque aí eu termino de fazer o que eu tô fazendo aqui e vou atender ela em seguida. Aí, doutora, os sinais vitais, ok. E a mulher lá na porta da emergência fazendo barraco. Aí... A menina é normalíssima. A menina só Pressão assim, arterial tipo, normal. normal, pressão arterial normal, tudo normal. Tava ótima, só tava provavelmente com uma crise de ansiedade. E aí, essa mulher fazendo o maior barraco e tal. E aí eu falei, não sei se a senhora percebeu, mas eu tô aqui atendendo um paciente infartado, é um paciente grave. Tem um pouquinho de paciência que eu vou atender a senhora daqui a pouco. Aí ela fazendo lá, não sei o quê. Eu vou chamar a polícia. Aí depois dela acabar com minha raça, e eu calada, engolindo calada. Eu não vou Como perder. assim? Ela dizia o quê? Aí ela falava, isso é um absurdo, não tem ninguém trabalhando, e tipo, todo mundo trabalhando. Não tem ninguém trabalhando, o SUS é assim, bota logo pra esculhambar o SUS. Aí falou, eu vou chamar a polícia. Aí quando ela disse isso, eu não aguentei não. Aí eu falei, aí era a distância mais ou menos da porta até onde a gente tá. A minha distância pra ela, que ela tava na porta da emergência. Uns 6 Em metros. 6 metros. Aí eu falei assim, arroche, mulher, chama a polícia, que eu quero ver se a polícia vai me levar ou vai levar a senhora. Quando eu falei isso, eu entreguei, né? Que eu não sou de São Paulo. Arroche. Aí ela falou, é por isso. Você devia estar lá na sua terrinha, dando plantão lá. Diga aí. Aí eu entrei na sala da enfermagem. Gente, um minutinho aqui. Aí respirei fundo, comecei a chorar. Aí eu disse, calma, não vou perder a compostura por causa disso. Vamos lá. Aí tomei uma água e tal, me acalmei e fui atender ela, que era um piti. A polícia chegou lá, coitado do policial, não tinha onde enfiar a cara. Ela chamou a polícia? Chamou Não a polícia. acredito. O pobre do policial podia estar na paz do Senhor, numa delegacia, não. Teve que ir lá no hospital fazer nada. E ele disse o quê, o policial? Aí o policial vai falar comigo sem ter nem onde enfiar a cara. Doutora, eu tô falando com a senhora só por questão de prática, a gente tem que pegar os dois lados da história, não sei o quê. Mas a gente já sabe que é aquele velho bom barraco, parará, piriria. Enfim, pronto, foi isso, não deu em nada. Não sei nem se deu em alguma coisa pra ela também. Mas, tipo assim, foi uma situação chata. Não precisava ter passado. Nossa, de polícia. Pois é, de mulher pra mulher, pra você ver. Machismo eu nunca passei, nem perto. A minha área é uma área muito feminina, né?
A plástica é uma área, principalmente a plástica ocular, dominada por mulheres. Aqui em Natal, eu acho que oficiais cadastrados nós somos 9, só tem 2 homens. Nossa. Então é uma área dominada por mulheres. Os grandes nomes da plástica ocular são mulheres, as grandes inovadoras são mulheres. Tem um ou outro homem que se destaca, mas assim, é uma área que é bem dominada por mulheres. Então, assim, é difícil, né? Passar por essas situações. Eu confesso que eu sou privilegiada nesse aspecto. Eu escolhi e marquei o X certo, galera. Pensem nisso quando forem marcar o X de vocês. Por exemplo, uma mulher na ortopedia com certeza deve ter passado por alguma situação. Impossível, entendeu? É uma área que você praticamente não vê mulher. Sim. Mas a minha área é uma área que é o contrário. Você praticamente não vê homem, são muito poucos. Plástico geral até tem, mas cirurgião plástico ocular muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, não, nunca passei por essas situações. Graças a Aninha, Deus. graças a você, a gente bateu nossa meta de dar muita risada. Adoro. De contar, de contar muita história e dar muita risada. Se esse era o propósito, Atingimos. atingimos. Ai, nunca imaginei que eu ia rir tanto, gente. Pelo amor de Deus. Rir e chorar, né? Foi altos e baixos, uma Um mix de montanha-russa. emoções, uma verdadeira montanha-russa. Um mix de emoções, exatamente. Você está pronta para fazer uns cortes fenomenais com essas histórias pro seu Instagram, porque aqui foi BO hoje, viu? Deu até a polícia. Foi. Eu acho. Não sei ainda, tô pensando aqui. Às vezes também nem tá. Mas eu acho que tô. Acho que tô. Vamos analisar, né? O É. resultado, os materiais aí. Gente, é muito BO. Uma avalanche de informação. É. Eu não sei, assim, eu tô encapsulado na parte que o policial chega ainda. Não sei. Completamente desnorteado. Mas é isso, eu acho que a gente cumpriu nossa meta hoje. Queria fazer, antes da gente acabar, um bate-bola. Aquele ping-pong, velho ping-pong, bem visceral, Deus. assim. Fala na bucha, Tá. sabe? Sem pensar. Ai, meu Deus. Cor favorita? Ixi, zero visceral eu tô, hein, gente? Mais preto, eu acho. Boa, é assim mesmo. Um lugar no mundo. Natal. Uma comida que você não vive sem. Sushi. Uma comida que você odeia. Rúcula. Um filme que marcou você. Extraordinário. Uma série que você maratonou, a última. É La Casa de Papel. Hum. Ai, eu sou tão previsível. Eu sou muito previsível com série. Seu livro de cabeceira. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Sorry. Bota o pi. Nossa! Esse é muito bom. Cara, aqui é um Tem uma podcast. sequência, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e... Ele fez um outro que também tem um nome assim... Tem o Fudeu Geral, a Sutil Arte Lagar o Foda-se. Tem um que é... São 3 com o mesmo tema, eu li 2. Muito bom. Muito bom mesmo. É massa. Eu ouvi o audiobook, né? Nossa, muito bom. Eu adorei. Uma música. Nossa, eu não sou muito musical. Santo Espírito. Eu sou de louvor. Temos uma panterona de Jeová aqui. Eu sou de louvor, sou aquela que escuta louvor no trânsito. Dificilmente eu me estresso no trânsito. Curiosidades Boa. sobre mim. Boa. Dificilmente. Eu até acho que o trânsito aqui é um pouco mais educado do que outras Nossa, capitais. Muito meu educado. Deus, Eu acho o povo daqui muito. muito educado. Muito educado, também acho. Dirigir em Recife, dirigir em São Paulo. Nossa, Morro de medo. São Paulo é caos. Um medo. Perder meus pais. A gente sabe o que vai acontecer, né? Mas um medo. Um talento escondido. Não é muito escondido, mas eu me acho uma boa bailarina. Não é tão escondido Bom. assim. Agora tá escondido, né? Que eu tô temporariamente aposentada. Mas eu me acho boa. Tem alguma comida que você faz assim que você é foda naquela comida? Quando eu faço aquilo, eu Cara, surpreendo. omelete. Meu namorado que eu digo, eu sou muito... É uma coisa muito básica, mas eu sou muito boa em omelete. São 2 talentos escondidos. 2 Eu não talentos. sou uma super cozinheira, eu cozinho só o básico mesmo. Mas eu sou muito boa nos omeletes. Boa. Um sonho que você já realizou. Estar de volta em Natal. E um sonho que você não realizou ainda.
constituir uma família. Hum. Um aliado na sua vida, ou aliada. Minha mãe, E um herói. meu pai. É bom. Uma palavra que te representa, Aninha. Firmeza. Show. Qual emoji que você mais usa? É uma carinha meio feliz, assim. Eu não sei, é uma das felizes. Eu uso muito essa, Aquela principalmente carinha com que é os um pacientes. sorrisão aberto ou sorrisão Não, um médio? sorrisinho de boinha com a bochechinha um pouquinho rosada. Ah, sei qual é. Eu Sei uso qual é. bastante esse. O lugar que você recarrega as energias. A casa dos meus pais. A mania mais estranha. Eu tô fazendo agora, inclusive, cutucar o canto da unha. Muito, eu faço muito. Quando você menos espera, nas situações mais... Eu tô assim, cutucando o cantinho da unha. Um cheiro que traz boas memórias. O cheiro da minha cachorra. E Hum. ela é cheirosa. E qual o cheiro da Aninha? Qual perfume que você usa? Que vai lembrar que quem eu cheirar vai dizer esse aqui é o cheiro da Aninha. É o Si, da Giorgio Armani. Hum. Como é que sua letra é isso? É Si. S-I. É. Massa. Harmônia é perfeito, né? Nossa, é muito gostoso esse perfume. E ele tem uma fixação ótima em mim. Perfeito. E agora, pra gente concluir, uma frase que você vive repetindo. Tudo passa, já deu certo. Aê, sensacional. Muito bom, Aninha. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Queria agradecer de coração. Sei que você é muito ocupada, a gente tentou um pouquinho as datas aí. E você que está em casa, ó, agradecer aí a vinda de Aninha, deixando seu like nesse conteúdo, seja no Spotify, no iTunes, onde você estiver no YouTube, deixa o like aí, se inscreve aqui para dar uma força pra gente. Vamos deixar uma mensagem também para quem está na audiência. Pessoal, acompanhe, né? A gente sempre, né? Hoje o assunto foi quase nada oftalmo, né? Que é sempre uma conversa, mas é sempre bom poder vir aqui para falar um pouquinho mais sobre o que eu faço, que eu sei que é uma coisa muito específica, né? E esse podcast tem um pouco de tudo, viu? Sinceramente, a temporada promete. Hoje eu vi a convidada, acho que foi de hoje, não foi que falou sobre comunicação? Exatamente. Então, assim, tem um pouquinho de tudo, então aproveitem e deem essa força para as blogueiras amadoras de vocês. Exatamente. E, pessoal, obrigado mais uma vez. Esse foi o Blue Pro Podcast. Aqui a gente fala sobre medicina que humaniza histórias que conectam.